Prontos para mais uma aula de ciências? Hoje vamos falar sobre tipos de solo. Tipos de solo, livro página 116. Tipos de solo. Existem diversos tipos de solo, cada um deles com características próprias, que variam de acordo com o tipo de rocha que deu origem aos fragmentos, como o tamanho desses fragmentos e com a qualidade de água, ar e humus que os formam. Conheça alguns tipos de solo e suas características. Solo arenoso contém muita areia em sua composição. Os grãos permitem que a água e o ar passem com facilidade. Por isso, esse tipo de solo não oferece grande quantidade de nutrientes para as plantas. Solo argiloso contém grande quantidade de argila em sua composição. As partículas de argila são pequenas e ficam bem próximas umas das outras. Com isso, a passagem de ar e água se torna mais difícil, fazendo com que tanto o ar quanto a água fiquem retidos por mais tempo. Solo umífero apresenta grande quantidade de humus, o que se torna rico em nutrientes. O humus ajuda a reter a água no solo. Na sua opinião, qual desses solos seca mais depressa depois de uma chuva? E por quê? Página 117. Os solos férteis apresentam quantidade equilibrada de areia, argila e humo e permitem boa circulação de ar e água. Assim, evitam que fiquem encharcados ou muito secos. Esses solos geralmente são muito bons para o desenvolvimento das plantas. Aqui do lado ele diz o que é férteis, que produzem muito bem e que apresentam boas condições para o plantio. Nem sempre o solo apresenta as características necessárias para determinado tipo de plantio. Quando ele não é adequado para a agricultura, os seres humanos empregam algumas técnicas para melhorá-lo. Veja algumas técnicas para realizar a adequação do solo. Primeira técnica, a irrigação. É uma técnica que acrescenta água ao solo. A drenagem é uma técnica de escoamento do excesso de água do solo. A aragem remexe o solo, melhorando a infiltração da água e do ar. A adubação recupera ou conserva nutrientes do solo. Agora, a tia preparou um complemento da nossa aula. Então, vamos lá. O solo. O solo é a camada superficial da terra e é formado por minerais e matéria orgânica que vem da decomposição dos animais e dos vegetais. Ele serve de fonte de nutrientes para as plantas e é um importante elemento na produção agrícola, pois é a partir dele que o homem produz boa parte dos alimentos. Desde o início da humanidade, o ser humano utiliza o solo como recurso para sua manutenção e sobrevivência. Por isso, cuidar do solo é tão importante para a manutenção do ecossistema terrestre. Agora vamos falar sobre os tipos de solo. Solo arenoso. O solo arenoso tem uma grande quantidade de areia e é pobre em nutrientes. É considerado um solo de ótima infiltração, ou seja, absorve muito a água e por isso não é ideal para a prática agrária. Esse solo não é próprio para cultivo. O solo arenoso não é ideal para a prática agrária. Solo argiloso. O solo argiloso apresenta uma grande quantidade de nutrientes e possibilita a produção agrícola, pois, após ser molhado, ele absorve a água, tornando-se mais arejado. Isso permite que a planta absorva melhor os nutrientes. O solo argiloso contém uma grande quantidade de nutrientes.
Solo humoso ou umífero. O solo humoso é também conhecido como solo escuro e é muito rico em nutrientes, devido à grande quantidade de matéria orgânica. Sendo assim, ele é bastante fértil. Por isso, é muito utilizado na produção agrícola. O solo humoso é rico em matéria orgânica. Bom, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Até a nossa live, onde vamos falar mais um pouquinho sobre isso. Beijos!